Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra na Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Versículo 19, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Senhor, nós te agradecemos por mais esta noite, mais esta oportunidade de considerarmos a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque de fato nos convinha um sumo sacerdote como este, capaz de abrir para nós um novo e vivo caminho. Caminho que o Senhor mesmo trilhou. Caminho que o Senhor mesmo abriu pelo véu da sua carne. Nos ajuda, Senhor, a considerar mistério tão elevado e tão deslumbrante como o da Tua encarnação. Necessitamos, Senhor, mais uma vez do Teu socorro para falar a Tua Palavra, para ouvir a Tua Palavra e para meditar na Tua Palavra. Assim te pedimos, encomendando esse tempo nas Tuas mãos, no precioso nome de Jesus. Irmãos, voltemos então ao nosso texto de Lucas, capítulo 1. Na quarta-feira passada, nós então consideramos esse trecho, compreendido entre os versículos 26 a 38. Penso que não seja necessário lê-lo outra vez. E nós o fizemos de uma maneira mais expositiva, uma maneira mais didática. E hoje o meu desejo era fazer um complemento a essa primeira abordagem, então mais expositiva, como essa primeira abordagem sendo um esqueleto, um arcabouço, sobre o qual nós então esperamos ver carne e pele, aquilo que embeleza ao redor desse esqueleto. Apenas para recordar aos irmãos o que nós vimos então quanto a esse trecho. Que ele conta uma história, a história da anunciação por parte do anjo Gabriel a Maria, do nascimento deste que seria então o Messias encarnado, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa história, então, ela é compreendida por um contexto. Esse contexto envolve o local, a cidade de Nazaré, da Galileia, conforme compartilhamos na semana passada. Envolve pessoas. Nós consideramos algo, então, sobre a pessoa de José. Consideramos algo sobre a pessoa de Maria. E, então, a história propriamente dita, compreendida de 3 partes. A aproximação e a saudação do anjo Gabriel. Depois, a anunciação propriamente dita, quando ele faz o anúncio da concepção do nosso Senhor, e por fim, a interpretação, quando o Gabriel, então, diante da pergunta de Maria, como será isto, ele interpreta como seria, então, esse nascimento virginal. Isso, em poucas palavras, é o que nós compartilhamos na semana passada. Então, hoje eu gostaria de não me prender na ordem em que o texto aparece, na ordem dos versículos, mas que nós pudéssemos levantar alguns pontos aqui, levantar alguns assuntos. Então, com a graça e com a ajuda do Senhor, meditar nesses assuntos. E que os irmãos carreguem essas coisas no coração, porque nós teremos, se assim o Senhor permitir, no domingo de manhã, uma oportunidade de considerarmos então juntos tudo que o Senhor nos falar através dessas meditações. Então, o meu encargo para a noite de hoje, muito mais do que expor, como fizemos na semana passada, é meditar. Então convido os irmãos a meditarem comigo. Vamos então ao coração desse relato. O que será que é o centro desse relato? Não por coincidência, o centro desse relato está mais ou menos no centro dos versículos mesmo. E o centro desse relato é o versículo 31.
eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse versículo está mais ou menos no meio do trecho e, de fato, ele é o coração, ele é o cerne. Se na semana passada nós olhamos para o esqueleto, agora nós vamos olhar para o coração desse texto. Como nós já dissemos, esse é o cumprimento da profecia mais importante do Antigo Testamento. A profecia de Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá. Essa é a profecia mais importante do Antigo Testamento e que está se cumprindo aqui. Após a reunião da semana passada, pelo menos 2 irmãos levantaram alguns questionamentos sobre o final desse versículo. A quem chamarás pelo nome de Jesus. Então eu gostaria de, antes de considerar a concepção virginal, a virgem concebendo, eu gostaria que nós fizéssemos um pequeno parênteses aqui para considerar de novo o nome de Jesus. Porque nós vivemos dias um tanto quanto confusos, onde as pessoas parecem fazer questão de confundir este assunto do nome de Jesus. Alguns fazem tanta questão de chamá-lo pelo seu nome hebraico, Yeshua. Outros dizem que nem mesmo esse nome Yeshua deveria ser usado. Enfim, não podemos e não devemos nos deter nas confusões, porque elas são muitas. Vamos nos deter na verdade, porque a verdade é uma só, enquanto que o erro se manifesta de muitas formas. Então consideremos a verdade. Por que esse nome de Jesus? Nós mencionamos algo sobre isso na semana passada, mas eu gostaria de esticar esse fio um pouquinho para trás. Nós consideramos o primeiro Yehoshua ou Josué, né, já que Jesus ou Jesus é a versão grega do nome hebraico Yeshua ou Josué, certo? Então nós consideramos aquele primeiro Josué, que era o sucessor de Moisés, mas eu gostaria de caminhar ainda um pouquinho para trás. Os irmãos não precisam abrir esses trechos, senão nós vamos manusear demais a Bíblia e perder muito tempo com isso. Mas os irmãos anotem as referências e depois considerem essas referências com calma. Se nós voltarmos a Gênesis 1, o primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus. E esse Deus ali, a palavra hebraica é Elohim. Esse é o nome pelo qual Deus é primeiramente tratado na Escritura. Elohim. No princípio criou Deus. Esse nome, Elohim, traduzido ali por Deus, ele é um substantivo comum, para ser fiel à teoria aí da língua portuguesa, um substantivo comum. O que eu quero dizer com isso? Nós, quando vamos nos referir ao nosso Deus, nós escrevemos Deus com letra maiúscula, com D maiúsculo. Mas o substantivo Deus, a palavra Deus, é um substantivo comum. Afinal de contas, os hindus chamam cada um dos seus deuses de quê? De Deus. Os gregos, os nórdicos, chamam os seus deuses de Deus. Então a palavra Deus em si é um substantivo comum. Nós é que pegamos e botamos uma letra maiúscula lá para dizer que é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, em oposição aos demais deuses com letra minúscula, correto? O hebraico também faz isso, de certa forma, só que não é com a letra maiúscula. Ele coloca um plural de ênfase. Elohim, portanto, é um plural, o plural de Eloá. Eloá, então, é esse Deus, com letra minúscula, os tantos deuses dos povos e das nações que cercavam Israel. Então, para diferenciar esse Deus, o Deus verdadeiro, o povo hebreu usava um plural de intensidade, um plural de ênfase. Então, chamava o seu Deus de Elohim e não de Eloá. E aí tudo começa, então, com esse Elohim, lá em Gênesis. Depois nós vamos para Êxodo 3. E Êxodo 3 avança um pouco na revelação de quem é esse, então, Elohim, que é diferente de todos os outros Eloá. Ele é o Elohim. Mas agora em Êxodo 3, esse Elohim vai falar com Moisés de uma sarça que arde. E então, Moisés vai perguntar para ele: quando o povo perguntar para mim quem foi que me enviou, o que eu respondo para eles? Qual é o teu nome? Agora esse Elohim vai dizer que ele tem um nome. Agora não é mais Deus um substantivo comum. Agora ele tem um nome próprio. Assim, como eu me chamo Renan, aquele irmão se chama Leandro, aquele outro irmão se chama Mauri. Agora é um nome próprio. E qual é esse nome próprio em Êxodo 3? Eu sou o que eu sou. Então você vai dizer, Moisés, para aquele povo, que o meu nome é Jeová. Jeová. Eu sou o que eu sou. Isso é um nome próprio, assim como o meu nome é Renan. Então agora, já não estamos falando mais de um substantivo comum, Deus. Agora nós estamos falando de um nome próprio. Jeová. Jeová.
E então nós chegamos a Isaías 7,14. E agora nós vamos ver algo mais sobre esse Elohim. Agora esse Elohim, ele é chamado assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel. Immanuel. Esse El vem lá da mesma raiz do Elohim. Deus conosco. Immanuel. Deus conosco. Então agora nós já sabemos que existe um Deus, um Elohim, que é diferente de todos os Eloás. E nós já sabemos por Êxodo 3 que ele tem um nome. Ele não é só um Deus diferente dos outros deuses. Ele tem um nome próprio. O seu nome é Jeová. E nós sabemos, agora por Isaías, que esse El, que é um Deus diferente de todos os outros, ele é conosco. Ele é Immanuel. Esse nome é um nome simbólico, é um nome profético. E o cumprimento da profecia está diante de nós nesse texto de Lucas. Agora nós sabemos que esse Immanuel, o Deus que é conosco, ele se chama Jeová. Sabemos por Êxodo 3, mas sabemos agora por Lucas, por Mateus e por Marcos, que ele se chama mais do que Jeová. Ele se chama Jeová é salvação. Yehoshua. Jeová é salvação. Penso que agora fica mais claro para os irmãos, sim? Porque o nome Emanuel em Isaías, porém Jesus no Novo Testamento. Emanuel é um nome profético, um nome simbólico. Deus conosco. Esse Deus conosco tem um nome próprio. Não é Deus como os outros deuses. É o Jeová. É a nossa salvação. Jeová é salvação. Jesus. Então, finalizada essa questão do nome, vamos olhar de novo então para o centro desse versículo, a profecia se cumprindo de Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá. Então, o versículo 31 diz: eis que conceberás, ele dizendo para a virgem, para Maria, e darás à luz um filho. Irmãos, eu não sei a quantidade de deslumbramento que cabe diante de um versículo como esse. Nós realmente deveríamos estar estupefatos diante disso. Eis que conceberás e darás à luz um filho. O que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo? O Deus eterno, o Deus criador de tudo, o Filho eterno, aquele que era Deus, estava no princípio com Deus, nas palavras de João, o próximo evangelista, ele está se erguendo do seu trono e está prestes a mergulhar nessa terra. É essa cena que nós estamos vendo. Eis que conceberás. Não era simplesmente, como se isso fosse pouca coisa, a história de uma virgem engravidando. Como se isso fosse pouca coisa, porque, como já mencionamos na semana passada, ressurreição houve muitas. E todos morreram de novo, menos Nosso Senhor. Agora, uma virgem conceber uma única vez. Uma única vez. Como se isso fosse pouca coisa, nós estamos olhando para o Deus eterno mergulhar no tempo e no espaço. E aqui eu gostaria de fazer um pequeno parênteses, uma pequena pausa. Tempo e espaço são o tecido do universo. São duas das grandezas mais básicas, mais fundamentais da física. O que eu quero dizer com grandezas fundamentais? São grandezas que não são derivadas de nenhuma outra. Os irmãos adolescentes aqui me perdoem por falar de física numa quarta-feira à noite. Mas é muito bonito nós olharmos para a física desse jeito. Porque são conceitos de mecânica muito básica. Todo mundo sabe o que é velocidade, não é isso? Velocidade não é uma grandeza básica. Velocidade é uma grandeza derivada do espaço e do tempo. Justamente as duas que eu estou dizendo para os irmãos que são fundamentais. Ou seja, quando eu digo que um sujeito está andando a 60 km por hora, ele está percorrendo o espaço de 60 km no tempo de 1 hora. 10 metros por segundo. Ele percorreu o espaço de 10 metros no tempo de 1 segundo. Então, velocidade é uma grandeza derivada do tempo e do espaço. Você não pode dizer o mesmo a respeito do tempo e nem do espaço. O tempo e o espaço são duas grandezas básicas. As outras é que derivam delas. Elas não derivam de nada. Segundo a física moderna, a física quântica, de Einstein para frente, espaço e tempo se fundem. Eles são uma coisa só. Tanto é que eles chamam assim, com um hífenzinho no meio. Espaço-tempo, com um hífenzinho no meio. E esse espaço-tempo, com um hífenzinho no meio, é o tecido do universo. O que é o universo? O que é o universo? Espaço-tempo.
Espaço, hífen, tempo. Esse é o tecido, esse é o pano do qual é feito o universo. E o que nós estamos vendo nessa cena? O tapeceiro, que teceu esse tecido do espaço-tempo. O tecelão que urdiu a trama de espaço-tempo do universo. Agora ele vai mergulhar no espaço e no tempo. O tapeceiro que teceu o espaço e tempo, agora vai mergulhar dentro do espaço e dentro do tempo. E nós temos as mais lindas menções disso nesse Evangelho de Lucas. Quer ver? Logo aí no capítulo 2. Versículo 42. Quando ele atingiu os 12 anos, tempo, subiram a Jerusalém, espaço, por ocasião da festa. E Lucas é o único que faz essas precisas referências de tempo. Quando ele tinha 12 anos, depois no capítulo 3 você vai ver quando ele tinha 30 anos, depois você vai ver Jesus respondendo a Herodes, dizendo, importa caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então você vê o Senhor do tempo, o tapeceiro que teceu o tempo, vivendo dentro do tempo. O tecelão que teceu o espaço, vivendo dentro do espaço. É ou não é algo simplesmente deslumbrante, de maravilhoso? É isso que nós estamos vendo nessa cena. A Virgem concebeu. O tecelão que teceu o tempo, entra no tempo, entra na história e se faz um homem como nós. E por quê? E por que ele fez isso? Pelo menos 5 razões principais. É claro que nós não pretendemos aqui esgotar nenhum assunto. Todos os assuntos da palavra são inesgotáveis, quanto mais o assunto da encarnação do Verbo. Mas pelo menos 5 principais aspectos nós poderíamos e deveríamos destacar. Então vamos devagar com eles. Número 1. Para que houvesse plena revelação ao homem sobre quem Deus é. Vou repetir. Para que houvesse plena revelação ao homem sobre quem Deus é. Também não vou pedir para os irmãos abrirem todos os textos, mas anote as referências e considere depois com calma. O primeiro capítulo de Hebreus, no versículo 3, vai dizer assim, ele é a expressão exata do ser de Deus. E nós não saberíamos nada sobre quem Deus é, se não fosse aquele que é a expressão exata do ser de Deus. Tudo que é visível, tudo que é conhecível, tudo que é apreciável a respeito do que Deus é, está na face de Cristo. E essa face nós só conhecemos através de um homem chamado Jesus, de Nazaré. Então, o primeiro motivo pelo qual nosso Senhor se encarnou, para que houvesse uma revelação plena a nós homens de quem é Deus. Se não fosse isso, nós sempre conheceríamos em parte. Sempre em parte. Mas aquele que é a expressão exata do seu ser, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João 14, versículos 8 e 9. Aquela pergunta de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. E qual a resposta de Jesus? Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim? Vê o Pai. Esse é o motivo número 1 pelo qual nosso Senhor se encarnou. Nós jamais poderíamos ver o Pai. Tudo que nós vemos do Pai está na face do Filho. O Filho encarnado, chamado Jesus. E por último, esse texto eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, a Epístola aos Colossenses. Por causa de uma palavrinha em especial. Colossenses 1:15. Vamos ler a partir do 13, só para uma questão de contexto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então está falando aí do Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, o Filho, é a imagem do Deus invisível. A imagem, o eikon, o ícone, a imagem do Deus invisível. E essa é uma palavra importantíssima, porque ela aparece
na Epístola aos Coríntios. E aí nós vamos para o segundo ponto. Porque esse, que é a imagem do Deus invisível, o Deus que nós não veríamos se ele não tivesse essa imagem, ele que é essa imagem, agora vá a 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é, nós não veríamos o Deus invisível se não fosse a sua imagem. O Filho que se encarnou, e nós o conhecemos pelo nome de Jesus. O segundo ponto é, esse que é a imagem de Deus, foi a única possibilidade para que nós fôssemos transformados à imagem de Deus. Aquele homem, aquele Adão lá no jardim, ele foi criado como? A nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Essa imagem foi corrompida. Essa imagem foi distorcida. Essa imagem foi deformada. Mas agora, aquele que é a imagem do Deus invisível, se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós em uma cruz, para que contemplando a sua glória, com o rosto desvendado, nós sejamos, de glória em glória, transformados na sua própria imagem. Você vê o processo de recuperação? Essa imagem que foi arranhada, distorcida, deformada, mas aquele que é a imagem perfeita, lembra de Hebreus 1:3? A expressão exata? Aquele que é a expressão exata do ser de Deus, se fez carne, nos redimiu, e agora, nós, contemplando a sua glória, somos transformados na sua imagem. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto. Antes disso, apenas mais um texto para que os irmãos anotem como referência e considerem depois. Romanos 8:29 diz assim, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Esse é o segundo objetivo. Para que o pai tenha uma família de filhos. Para que o pai possa ter uma família de filhos semelhantes ao seu próprio filho. Esse é o segundo motivo pelo qual nosso Senhor se encarnou. O terceiro motivo, para redenção, reivindicação do homem para Deus, conforme sua intenção original. Abra comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo 2, versículos 5 e 6. Texto muitíssimo conhecido de todos os irmãos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, esse texto está falando claramente da encarnação. Versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Ele se encarnou, então, terceiro motivo, para que ele pudesse ser resgate. Nenhum outro resgate era adequado. Só há um mediador, não tem outro mediador. O único mediador entre Deus e o homem é Cristo Jesus, homem. Aquele que é Deus com Deus e, portanto, pode satisfazer as exigências de um Deus santo, perfeito e imutável. Mas aquele que é homem com os homens, nascido de mulher, assim como todos nós. Não há outro mediador. Que outro poderia ser suficiente? Que outro poderia ser adequado? Então, Paulo está dizendo aqui, na Epístola a Timóteo, que não há outro mediador. O único mediador é Cristo Jesus, homem. E aí o versículo 6 segue. O qual se deu em resgate. Ele era o resgate, o único resgate possível. O único resgate possível. Então, para que houvesse redenção, a única possibilidade de redenção era a encarnação. A única possibilidade de redenção era a encarnação. Então, o Verbo se faz carne ali no ventre de Maria para que nós pudéssemos ser resgatados. Apenas também uma anotação para os irmãos. João 12:24. Todos os irmãos conhecem esse texto. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Porém, se morrer,
produz muito fruto. Ora, de que maneira ele poderia morrer se ele não tivesse feito homem, como qualquer um de nós? O Filho eterno de Deus jamais poderia provar a morte. Nós vamos chegar logo mais a um texto de Hebreus que diz literalmente isso. Se ele não fosse homem, ele não poderia morrer. Ele não poderia provar a morte por todo homem, saborear a morte no lugar de todo homem. Simplesmente porque o Filho eterno de Deus não poderia morrer. Mas para que ele pudesse, então, morrer no lugar daqueles que mereciam a morte, então ele teria que cair na terra. O grão de trigo caiu na terra, se encarnou. E se caindo em terra ele não morresse, porque ele poderia se encarnar e não morrer. Ele não poderia morrer se não tivesse se encarnado, correto? Ele não poderia morrer se não se encarnasse. Mas ele poderia se encarnar e não morrer. Concorda? Porque ele não tinha pecado. A morte não tinha nenhuma autoridade sobre ele. A morte não poderia tocá-lo. Então ele poderia se encarnar e não morrer. Ele poderia estar vivo até hoje. Mas, pela sua infinita graça, ele não o fez. Ele se entregou à morte. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, porque ele poderia não morrer, mas qual seria a consequência? Ele ficaria só. Ele continuaria sendo o filho unigênito, mas ficaria só. Mas porque ele caiu na terra e morreu, então ele se tornou o primogênito. E aí nós voltamos a Romanos 8. O primogênito entre muitos irmãos. Esse é o plano de redenção. 1 Pedro 3,18. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, o quarto motivo pelo qual o Senhor se encarnou. Para que o homem fosse plenamente restaurado em seu ser, caráter e características santas e plenamente humanas. Nós temos uma mania, que de certa forma está correta, de dizer que o Senhor Jesus era homem como nós, mas sem pecado. A frase está teologicamente perfeita. O problema é o efeito desse mas, desse porém na nossa cabeça. Porque parece que nós dizermos que Jesus era sem pecado faz dele semi-humano, meio humano. Olha, se tem alguém que é menos que humano, somos nós, por causa do pecado. Porque o pecado não fazia parte do projeto original. Adão foi criado sem pecado. O pecado não era projeto da natureza humana. O pecado invadiu depois. Mas a natureza humana original, como ela foi criada para ser, o propósito original era que o homem fosse sem pecado. Então, o Senhor se encarnou, se fez homem, para restaurar aquele projeto que Adão arruinou. Adão arruinou esse projeto, mas nosso Senhor restaurou esse projeto. E aí nós temos uma preciosa citação de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola aos Tessalonicenses, um pouquinho para trás aí. Primeira aos Tessalonicenses 5, 23 e 24. Final da primeira epístola aos Tessalonicenses. 5, 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Aqui nós começamos a ter um pequeno vislumbre do que o pecado fez com a natureza humana. O que aconteceu com o nosso espírito? Morreu. Sem efeito. O espírito é o órgão da consciência e da comunhão. A consciência e da comunhão. Nossa consciência morreu. Nossa comunhão com o Pai acabou. O espírito morreu. O espírito, consciente e em comunhão com Deus, deveria governar a alma, e esta, por sua vez, através da mente, da vontade e das emoções, governar o corpo. Essa era a ordem projetada por Deus. O espírito mantém comunhão. Governa a alma, que através da mente, da vontade e das emoções governa o corpo.
Mas aí pecamos e o espírito morreu. Então a alma assume o controle. E aí a nossa vontade é desgovernada, a nossa mente é obtusa e as nossas emoções são confusas. E elas governam o nosso corpo. Então, não precisamos dizer mais. Essa é a cena que nós vemos aí, né? E é por isso que a humanidade está do jeito que está, depois de alguns milênios vivendo desse jeito. Uma alma desgovernada governando o corpo. É isso que nos trouxe até onde nós estamos hoje, né? E aí, então, o nosso Senhor Jesus, quando se encarna, ele, como todos nós, ele tem um espírito humano. Uma alma humana. Vontade humana. Mente humana. Sentimentos humanos. E um corpo humano. Então você percebe como isso traz de volta o projeto original? Agora, pela primeira vez, desde aquele primeiro Adão caído, agora pela primeira vez nós temos de novo um homem que é governado pelo Espírito. Porque o seu Espírito mantém comunhão ininterrupta. O Evangelho de Lucas é aquele que mais registra as orações do nosso Senhor Jesus. Agora nós vamos ver um homem cujo Espírito está vivo, não está morto. E está em permanente comunhão com o Pai. É assim que o homem deveria ser. É isso que o homem deveria ser. Então o Senhor veio restaurar o nosso espírito, para que o nosso espírito novamente mantenha comunhão com o Pai. Agora, pela primeira vez, desde Adão caído, nós veremos um homem cuja alma está em ordem. Os seus pensamentos são ordenados, as suas emoções são ordenadas, a sua vontade é santa. E isso é tudo o que nós deveríamos ser. E é por isso que ele veio restaurar aquilo que nós deveríamos ser. E o seu corpo, imaculado. Inclusive a morte não poderia tocar esse corpo, se ele assim não tivesse permitido. Um corpo perfeito, uma alma perfeita, um espírito perfeito. O projeto original de Deus, enviado a nós para que nós fôssemos restaurados a este projeto original. E em quinto e último, para o aperfeiçoamento e glorificação final do homem, como designado a representar a Deus e compartilhar de seu governo absoluto sobre o mundo que há de vir. Vamos com calma aí. Para que o Senhor criou o homem? Adão, lá no Jardim do Éden. Tenha ele domínio. Essa era a intenção. O homem deveria ser um representante da autoridade e do governo de Deus aqui na Terra. Havia agora um mundo criado. Deus sempre foi o governante de tudo. Agora o Senhor criou um mundo, um universo. Nesse universo ele decidiu, por livre e espontânea vontade, colocar um representante do seu governo, um representante da sua autoridade. E esse representante falhou. Mas agora o Filho vem em carne para restaurar esse primeiro intento, essa primeira intenção. Ter de novo um representante governamental, restaurar o governo através do homem. Como é que nós podemos ver isso? Na Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2. Vamos ler de 5 a 10. Hebreus 2, de 5 a 10. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Ora, esse mundo, ele sujeitou a Adão. Ele deveria ter o domínio, ele deveria ter a autoridade, ele deveria ser o representante do governo de Deus. E Adão falhou, e esse mundo então ficou desgovernado. Mas há um mundo que há de vir. E esse mundo que há de vir, o Senhor não sujeitou a anjos. Mas continue aí lendo. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco,
tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Percebe que esse texto junta características. Primeiro, é claro, Jesus, o Filho Eterno, falando que a Ele todas as coisas estão sujeitas. Mas percebe como esse texto, paralelamente, também se aplica a nós, como coparticipantes desse governo? Pois é precisamente para isso que o Senhor se encarnou. Para que debaixo dos pés dele estivessem sujeitas todas as coisas. Mas, por um misterioso propósito de Deus, ele se fez cabeça de um corpo. Então, os pés debaixo dos quais ele há de sujeitar todas as coisas são os pés do corpo. Os pés da sua igreja. Que mistério. O Senhor enviou seu Filho para se encarnar, para que, como homem, ele recuperasse, então, essa representatividade governamental sobre todas as coisas. E, por alguma razão misteriosa, ele decidiu compartilhar essa autoridade conosco. Com o seu corpo. Com a sua igreja. Debaixo dos seus pés. Isso seria totalmente impossível se ele não nos redimisse. Graças a Deus por isso. Então, esses são os 5 pontos, os 5 porquês. Claro que haveria muitos outros, esse assunto é inesgotável, mas pelo menos esses 5 nós poderíamos guardar para a nossa consideração. 5 motivos pelos quais o nosso Senhor se encarnou. Agora, eu gostaria de mudar a pergunta, de porquê para como. Porque, afinal de contas, é uma pergunta legítima, não é? Aliás, Maria fez essa pergunta, não foi? Como? Então, vamos considerar por um minuto qual foi a resposta que o anjo Gabriel deu a Maria quando ela perguntou como. E a resposta está lá em Lucas 1, vamos voltar ao nosso texto base. Versículo 34 registra a pergunta de Maria. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, versículo 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos primeiro para essa palavra sombra. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Nós já compartilhamos na semana passada que a pergunta de Maria foi muitíssimo simples. Ela estava preocupada com uma questão prática, biológica. Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Como eu, sendo virgem, posso conceber? A pergunta de Maria era elementar, biológica. E o anjo dá uma resposta a essa pergunta elementar, biológica, e segue com por isso também. Então, vamos olhar para as duas faces dessa resposta. A primeira é uma resposta para o problema mais elementar, o problema biológico. E como é que o anjo responde? O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É assim que Deus resolveu o problema biológico. E essa sombra ela precisa ser olhada com muito cuidado. O que a sombra fala na Bíblia? Nós temos muitas referências. 4 vezes nos Salmos, e se você quiser anotar aí, é o Salmo 17, 36, 57, 17, 36, 57 e 63. Nesses 4 salmos aparece a expressão sombra das tuas asas. Sombra das tuas asas. Em Cantares, Cântico 2, versículo 3, a noiva diz assim para o noivo: eu desejo muito a sua sombra. Ou seja, por esses textos fica claríssimo o que a sombra significa, não é? Proteção, abrigo, conforto, consolo. Desejo muito a tua sombra, a sombra das tuas asas. Então a sombra é um lugar de proteção. Mas não somente isso. Por 9 vezes no Antigo Testamento aparece a expressão sombra da morte. Inclusive no Salmo
23, o vale da sombra da morte. Então a sombra é sim um lugar de proteção, de aconchego, mas a sombra também é um lugar de incerteza. A sombra não é um lugar para nós entendermos, mas é um lugar para nós refugiarmos. E foi isso que o anjo disse para Maria. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Você não vai entender nada. Você vai continuar não entendendo. Se você não sabe como é que você, virgem, vai conceber, pode ficar tranquila que você vai continuar não entendendo. A sombra não é o lugar onde você vai entender nada. A sombra é impenetrável à sua vista, a sombra é impenetrável ao seu discernimento, a sombra é impenetrável ao seu entendimento. Porém, nessa sombra você estará guardada e protegida. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Você não vai entender nada, mas você estará guardada. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Um outro salmo ainda, Salmo 97, diz assim, os primeiros versículos, 1 e 2. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. E aí, a próxima frase é surpreendente. Nuvens e escuridão o rodeiam. Ou seja, nesse lugar onde ninguém enxerga, rodeado de nuvens e escuridão, é o lugar onde o Senhor reina. É o lugar do seu poder. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Nessa sombra onde ninguém entende nada, onde ninguém enxerga nada, onde ninguém discerne nada, é o lugar onde o Senhor governa com o seu poder. O poder do Altíssimo é que vai gerar no seu ventre esse ente santo que te há de nascer. Essa é a resposta para a pergunta de Maria. Descanse. Você não entende nada, mas você estará guardada. E o meu poder, o lugar onde eu governo, acima de todas as coisas, o meu poder irá te guardar. Reina o Senhor, regozijem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam. Essas são as citações do Velho Testamento. Porém, ainda há um detalhe sobre essa sombra que eu gostaria de considerar com os irmãos no Novo Testamento. Porque a palavra que aparece aí, envolver com a sombra, é episkiazo, envolver com a sombra. Nos três evangelhos, nos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ela só aparece aí no nascimento, na concepção de Jesus em Lucas, até porque os outros dois evangelistas não narram, pelo menos dessa maneira, é narrado de forma bastante resumida em Mateus, Marcos nem narra nada. Mas na concepção de Jesus ela só aparece em Lucas. Agora, o outro lugar que ela aparece nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é na transfiguração. Quando aquela nuvem os envolve. Então aparecem Moisés e Elias, né? A nuvem que os envolve no Monte da Transfiguração é a mesma palavra aí, episkiazo. A nuvem, desde o Velho Testamento, aliás, né, ela é associada com a presença imediata de Deus, a Shekinah. Não foi assim que a presença de Deus invadiu o templo depois que Salomão o consagrou? Aquela nuvem invadiu o templo. Então, a presença mais imediata e mais gloriosa de Deus, no Monte da Transfiguração, episkiazo. A sombra do Altíssimo te envolverá. Então você percebe que coisa linda nós juntarmos essas duas cenas? Essa nuvem de glória envolve Maria e faz então com que aquela jovem, que não conhecia homem algum, pudesse conceber. A mesma nuvem de glória, 30 anos mais tarde, vai envolver o Senhor novamente. E aí, uma voz dos céus vai dizer assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele, ouvi. Esqueça Moisés, esqueça Elias, esse é o meu filho amado. A mesma nuvem de glória que estava presente lá na sua concepção, está presente na sua transfiguração. Então isso conclui o assunto da sombra. Nós vamos considerar agora um quarto ponto. Esse também eu gostaria de ir devagar com os irmãos. É que, de fato, tudo isso que nós estamos meditando, todas essas cenas que nós estamos contemplando, os irmãos vão de concordar comigo que isso é um espetáculo para o universo, né? De fato, é algo deslumbrante, maravilhoso nós olharmos para a encarnação do Verbo. E
eu penso que não sou só eu que acho isso, parece que os anjos acham isso também, porque o Evangelho de Lucas é o evangelho que mais cita os anjos. Dos 3 primeiros, pode considerar João também, dos 4 evangelhos, o evangelista que mais cita os anjos é Lucas. E se você olhar as citações dos anjos durante o evangelho de Lucas, você vai ver que os anjos estão ocupados. O evangelho de Lucas é um evangelho de anjos ocupados. E esses anjos estão ocupados com o quê? Bom, nós vimos que ele é a expressão exata do ser de Deus. O que os anjos estavam fazendo no céu antes do Senhor se encarnar? Eles estavam olhando para tudo aquilo que se pode ver de Deus, o Filho. Mas agora o Filho se levantou do seu trono. Então os anjos não têm mais para onde olhar no céu. Porque agora o Filho não está no céu, o Filho está na terra. Então nada mais poderia ser diferente. Os olhos dos anjos se voltam durante 33 anos para a terra. Você quer ver? Primeiro, antes de nós olharmos as citações de Lucas, vá comigo à primeira epístola de Pedro. Primeira Pedro 1, versículos 10 a 12. Se você ainda não nos marcou, mantenha Lucas marcado aí que nós vamos olhar para o Evangelho de novo. 1 Pedro 1, de 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles, a esses profetas, foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, as boas novas, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Veja bem, então os anjos anelam perscrutar o Evangelho, as boas novas. Ora, o que são essas boas novas? Quais são as boas notícias? Qual é o Evangelho? O Filho veio em carne, viveu perfeitamente, morreu, ressuscitou e voltou para o lugar de onde ele veio. Ascendeu aos céus. Isso é o Evangelho. Essas são as boas novas. E essas boas novas, os anjos anelam perscrutar. Você quer uma linda definição dessa palavra? Uma não? 5 definições dessa palavra? Perscrutar? Escute. Inclinar-se a algo a fim de olhar para ele. Olhar com a cabeça reclinada para frente. Examinar com o corpo curvado. Inclinar-se e examinar. Examinar cuidadosamente. Inspecionar com curiosidade. Como alguém que será informado sobre algo. Você quer ver os anjos fazendo isso no Evangelho de Lucas? Então, me acompanhe as citações de Lucas para nós vermos os anjos perscrutando. Veja se você consegue enxergar os anjos inclinados, com curiosidade, para ver o que é que estava acontecendo aqui na terra. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Lucas 1, nós temos aí, entre os versículos 8 e 23, acabamos de compartilhar sobre isso nas quartas-feiras passadas, aqui nós temos os anjos fazendo o quê? Ou especificamente um anjo chamado Gabriel, anunciando o precursor. Aqui vem um anjo do céu chamado Gabriel para preparar o nascimento daquele que seria o abre-alas, aquele que abriria os caminhos, aquele que endireitaria as veredas, aplanaria todo outeiro, aterraria todo vale, para preparar o caminho do Senhor. E o anjo não podia estar de fora dessa. Ele veio anunciar o nascimento do precursor. Nos versículos que nós estamos considerando aí, de 26 a 38, o mesmo anjo Gabriel vem agora anunciar o próprio. Ele tinha acabado de anunciar o precursor. Agora ele vai anunciar o Messias, o próprio Messias. Lucas 2, de 8 a 20. Agora,
os anjos vão anunciar o nascimento. Primeiro ele anunciou a concepção, agora eles vão anunciar o nascimento. E olha com que palavras eles fazem isso. Versículo 10, 2:10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis, aqui vos trago boa nova, evangelho, de grande alegria, e que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E olha, então depois que ele faz esse anúncio, vem então uma multidão, o versículo 13 vai dizer assim, que é uma multidão da milícia celestial. Agora esse anjo solitário que deu a notícia do nascimento, agora ele vai ser acompanhado por uma multidão de anjos da milícia celestial. E eles vão começar a cantar. E o que eles cantam? Versículo 14. Glória a Deus, nas maiores alturas. E paz na terra. Você consegue ver a multidão da milícia celestial com os olhos voltados para a terra? Porque agora, aquele trono para o qual eles olharam por toda a eternidade, foi por algum instante deixado. E agora, o centro das atenções dele estava na terra. Então, glória a Deus, nas maiores alturas. E paz na terra, aos homens, a quem ele quer bem. Lucas 4. Os primeiros versículos aí de Lucas 4, 1 a 13, vão narrar um episódio também muito conhecido nosso, a tentação de Jesus no deserto. E aí, curiosamente, o evangelho de Lucas, que é o evangelho que mais cita os anjos, não cita os anjos aí na tentação de Jesus. Porém, nós temos a ajuda dos evangelhos de Mateus e de Marcos, e os dois evangelhos vão dizer que depois que o Senhor dá então aquelas 3 respostas, às 3 tentações do diabo, os anjos vieram e o serviram. Nós temos Mateus e Marcos para nos dizer aí o que Lucas não disse. Então eles estão aí de novo agora assistindo, não só no sentido de observando, mas no sentido de ajudando, né, o nosso Senhor ali naquele momento de tentação, depois que ele subsiste aquela prova, depois que ele é aprovado, por mais que tenha sido tentado não simplesmente por qualquer dos demônios, mas pelo próprio Satanás em pessoa. Depois que ele então passa por essa prova, os anjos o ajudam, o assistem, o servem. Afinal de contas, eram 40 dias, ele estava com fome. E os anjos o assistem. Sabemos disso por Mateus e Marcos. Lucas, curiosamente, não cita. O evangelho que mais cita os anjos. Porém, somente Lucas, só ele é que vai citar uma cena no jardim. O jardim do Getsêmani, em Lucas 22. Lucas 22, entre os versos 39 Lucas 22, entre 39 e 44. Versículo 43 vai dizer assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, naquele momento de agonia, onde ele pediu que os seus discípulos, aqueles mais chegados, vigiassem com ele, mas eles dormiram. Então ele não podia contar com nenhum dos seus companheiros. E ali então um anjo do céu o confortava. Só Lucas relata isso. Um pouco mais à frente, Lucas 24. E aí nós precisamos combinar 2 relatos. A ressurreição de Jesus. De 4 a 7, no versículo 4, nós vamos ver que para as mulheres, aconteceu que perplexas a esse respeito, as mulheres que foram visitar o túmulo no domingo de manhã, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E aí nós não sabemos que 2 varões são esses. Mas aí no próprio capítulo 24, se você olhar um pouquinho para frente, nos versículos 22 e 23, os discípulos, no caminho de Emaús, vão dizer quem eram esses varões com vestes resplandecentes. E o versículo 23 diz assim: e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos. Ou seja, no túmulo de Jesus ressurreto. Então nós temos, no anúncio do precursor, João Batista, no anúncio do seu nascimento, no seu nascimento, em Belém, na sua tentação. E é interessante que o relato da tentação de Lucas, ele termina assim, o relato da tentação. E o diabo o deixou até momento oportuno. E aí o anjo vai aparecer de novo no momento oportuno.
Lucas 22, o jardim do Getsemane. O momento oportuno. Ali, mais do que nunca, a mão opressora do diabo pesava sobre ele, naquele jardim. E aí, novamente, então, aparece aquele anjo. E aquele anjo do céu o conforta. Então, ele, com um fôlego renovado, segue para a cruz, é morto, sepultado. Ao terceiro dia, ele ressuscita. E quem é que está lá para dar testemunho da sua ressurreição para as mulheres? Os anjos de novo. E agora vamos para o segundo livro de Lucas, Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, agora Jesus está ascendendo, está subindo ao céu. Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Existe uma possibilidade de que esses 2 varões sejam Moisés e Elias, alguns interpretam dessa maneira, mas não necessariamente. É muito possível que sejam simplesmente anjos, assim como os 2 varões com vestes resplandecentes, a expressão é a mesma, lá do túmulo, no domingo de manhã, os anjos que deram testemunho da ressurreição. Então você percebe que nesse breve intervalo de tempo, um cisco diante de toda a eternidade, as atenções dos anjos, desde o anúncio do seu precursor até a sua ascensão, os olhos dos anjos estavam voltados para essa terra. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Ora, irmãos, se esses seres luminosos, resplandecentes, santos, não tinham outra coisa para fazer senão inclinar-se e examinar esse curto período de tempo, esses curtos 30 anos, nos quais o nosso Senhor andou nessa terra, o que nós devemos fazer? Qual deveria ser o foco da nossa atenção? Os anjos não tinham mais nada para olhar. E nós estamos ocupados em examinar o quê? Muitos assuntos teológicos? Muitas doutrinas e dogmas? Ou será que nós podemos e devemos gastar as nossas próximas semanas, tantas quantas o Senhor nos permitir, nos inclinando, perscrutar, inclinar-se e examinar com curiosidade? Perscrutar. Os anjos anelam. Quero, Senhor, que nós anelemos também. Nasça um desejo no nosso coração, de nós examinarmos, nos inclinarmos sobre esse assunto. Nós ainda temos alguns poucos minutos restantes. Claro que eu não pretendo esgotar esse assunto. Os irmãos levem tudo isso em meditação nas suas casas e que nós tenhamos um tempo rico no domingo de manhã. Com muitas coisas que nós falamos aqui e outras que não falamos, mas que seja fruto, então, do meditar de cada um dos irmãos nas suas casas. Um último assunto. Vamos olhar para o versículo 35 de Lucas 1. Lucas 1, 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então comentamos sobre essa questão da sombra, agora eu quero olhar para outra expressão, e a expressão é poder do Altíssimo. Já olhamos para a sombra, agora olhamos para o poder do Altíssimo. Para nós entendermos essa expressão Altíssimo, e falamos algo sobre isso, mencionamos rapidamente, meio de passagem na semana passada, eu gostaria de colocar juntos esses 3 textos de novo. O poder do Altíssimo, no versículo 35. O Filho do Altíssimo, no versículo 32. Então veja aí. Poder do Altíssimo, verso 35. Filho do Altíssimo, no versículo 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E em Lucas 6, marque aí Lucas 1 e vá a Lucas 6. Lucas 6,
35. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, e será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então nós precisamos olhar para esses 3 versículos para nós entendermos. O poder do Altíssimo, o Filho do Altíssimo e os filhos do Altíssimo. Quando nós colocamos, nós já explicamos então na semana passada, vou apenas fazer uma breve recordação. Quando nós olhamos para a última dessas menções, que é o capítulo 6, versículo 35, nós entendemos o que é Altíssimo. E Altíssimo então é isso. O Senhor está tão alto, tão acima da nossa maldade, que Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Mesmo que nós sejamos ingratos, mesmo que nós sejamos maus, e mesmo que nós não temos a menor possibilidade de dar a Ele nenhum retorno, é isso que significa emprestar sem esperar paga, porque o Senhor, em tudo que Ele empenhou a nosso favor, o que Ele recebe em troca? Nada. Né? Então é isso que significa Ele ser altíssimo. Né? Ele está muito alto, acima de tudo aquilo que é a maldade humana. Então isso nós dissemos na semana passada, estamos recordando. Mas agora olhe de novo para esse conjunto. O poder do Altíssimo, segundo a própria explicação do anjo Gabriel para Maria, o poder do Altíssimo foi o que formou no ventre dela o Filho do Altíssimo. E aí no capítulo 6, nós temos os filhos do Altíssimo. Então olhando para as 3 cenas juntas, o que nós temos? O mesmo poder do Altíssimo que gerou no ventre de Maria o Filho do Altíssimo, porque ele viveu a vida que viveu e morreu a morte que morreu, ele gerou os filhos do Altíssimo. Pelo mesmo poder com que o Senhor foi capaz de gerar a vida do nosso Senhor Jesus num ventre de uma virgem, com esse mesmo poder, Ele nos fez filhos dele. Você percebe o tamanho da garantia da nossa filiação? Essa é a garantia. Aquele que é poderoso para formar no ventre da Virgem o corpo do Messias, é poderoso para nos fazer os filhos do Altíssimo. Nada mais pode nos fazer filhos dele, não tem outra maneira de ser aceito como filho que não confiar nesse poder. Não tem nada que você possa fazer, não tem nada que você possa oferecer, porque não é isso que diz o capítulo 6, versículo 35? Ele emprestou, ele empenhou sem esperar nenhuma paga, porque não tinha como pagar. Não tem nada que pode ser empenhado em favor. Não tem nada que nós podemos oferecer em troca. Não tem nada que nós façamos para retribuir. A única coisa que pode nos fazer filhos do Altíssimo é a mesma coisa que gerou o Filho do Altíssimo. E qual é essa coisa? O poder do Altíssimo. O poder do Altíssimo, que gerou o Filho do Altíssimo e tem gerado os filhos do Altíssimo. Graças ao Senhor por isso. Ainda haveria 1 ou 2 coisas que nós poderíamos considerar nesse trecho, mas penso que não devemos extrapolar o tempo e deixemos então os demais assuntos para consideração, para meditação dos irmãos, e que o Senhor nos ajude no domingo pela manhã. Que seja um tempo de nós repartirmos aquilo que o Senhor nos entregou hoje. E eu confio no Senhor que Ele é capaz de entregar, inclusive, muito mais do que eu falei. Somos tão limitados. O Senhor, pela misericórdia dEle, usa as nossas bocas, mas por mais que eu tenha falado aqui por 1 hora, o Senhor, por 1 minuto, é capaz de falar muito mais. Senhor, nós te agradecemos pela noite de hoje, porque o Senhor descortinou diante de nós tantos quadros belos. Que esses quadros, Senhor, não sejam apenas um motivo da nossa apreciação mental, mas alvo da nossa adoração espiritual. Que o Senhor, pela sua misericórdia e graça, continue nos próximos dias, se assim o Senhor permitir, descortinando cada vez mais as belezas e glórias da tua encarnação. Nos ajuda, Senhor, nos socorre para considerarmos um assunto tão grandioso, tão acima das nossas capacidades. Mas permita-nos, Senhor, deslumbrarmos com ele. Assim te pedimos e assim te agradecemos. Em nome de Jesus.